A palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Diga assim, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor. Assim a voz do homem, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou a Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Diga glória a Deus. Olha que coisa interessante. O sol se deteve e a lua parou por quase um dia. Ele pediu: Senhor, se o sol se pôr, nós vamos morrer, porque a batalha estava ferrenha. Sabe, queridos, nós não sabemos como Deus fez isso. Qual foi o método que ele usou? Se ele reduziu a rotação da terra, nós não sabemos. Se ele inclinou a terra do seu eixo, como acontece com os polos, nós não sabemos como Deus fez. Qual foi o método que Deus usou? Mas nós sabemos que Deus trouxe a resposta para o seu filho. Deus parou o sol no meio do céu. Esses dias eu estava vendo um documentário que os cientistas, na contagem do dia, eles estavam falando que faltava um dia na contagem. Até que um cientista que estava fazendo isso, junto com outros, era uma equipe de cientistas, eles coçavam a cabeça e eles falavam: não entendo, algo não bate, algo não bate. Falta um dia na contagem dos dias. Até que um cientista cristão falou: será que esse dia não é o dia que Deus parou o sol para Josué? E ele falou: não pode ser. E quando eles foram ver, dava exatamente, era o dia que Deus havia colocado o céu, o sol parado no céu. Deus é um Deus que muda a natureza para que você seja beneficiado. Sabe, queridos, aqui Josué estava enfrentando 5 reis. Havia 5 exércitos lutando contra Josué e os seus discípulos e o exército de Israel. De uma só vez. Geralmente quando você vê uma batalha, é um povo contra o outro. Aqui não, eram 5 reis. Eram 5 exércitos de uma só vez. Nós estamos falando aqui de milhares de soldados, homens até umas horas, entende? Eram milhares de pessoas, eram muitas pessoas lutando contra o povo de Israel. E por que Josué estava lutando esta batalha? Você sabe me dizer? Ele estava lutando porque ele tinha que honrar a palavra com os gibeonitas. E olha só que interessante, Josué tinha que honrar a palavra que ele havia dado, porém, ele foi enganado pelos gibeonitas. Mas como ele deu a sua palavra, ele precisava honrá-la. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso consultar a Deus antes de qualquer coisa. O que aconteceu nessa história? Por que Josué estava pelejando com esses 5 reis? Porque Josué escutou o líder dos gibeonitas que chegou diante dele com alguns discípulos, estavam esfarrapados, estavam com vinhos roto, vinho velho, e estavam com pão bolorento. E quando eles chegam em Gilgal, eles começam a conversar com Josué. Eles falam para Josué que havia ouvido a fama dele de longe, e que ele eram pessoas de longe. Nós somos pessoas distantes daqui, mas nós vimos atrás de você, Josué, e atrás do seu Deus, porque nós ouvimos falar dos milagres que o seu Deus faz. Olha, nós saímos da nossa casa, esse pão estava quentinho ainda.
esse vinho estava novo. E olha só, o vinho está roto, o pão está embolorado, as nossas roupas estão velhas, os nossos sapatos estão gastados. Faz aliança conosco, Josué. Prometa nos defender, porque o seu Deus é grande. E nós queremos fazer parte disso. E Josué, acreditando que de fato eles eram um povo distante, fez aliança com eles sem consultar a Deus. E os gibeonitas eram vizinhos de Israel. Mas Josué havia dado a palavra. E quando os 5 reis entraram em Gibeão, eles chegaram para Josué e falaram: e aí, Josué, você vai cumprir o que você prometeu, que você está aliançado conosco, você iria à guerra conosco? E Josué falou: sim, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu dei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Por isso que ele estava naquele lugar, guerreando com 5 reis. Olha só, queridos, muitas vezes enfrentamos coisas porque nós não perguntamos para Deus antes. Situações chegam diante de nós, e o que nós fazemos? Nós simplesmente tomamos atitude. Não, sim, vamos fazer, legal, beleza. Assumimos coisas sem antes perguntar para Deus. Aqueles homens chegaram diante de Josué com um papo que eles eram de longe, mas eles não eram. Eles enganaram a Josué. E Josué teve que enfrentar uma batalha para defender esse povo. E lá na frente você vai ver outras coisas que acontecem. Porque não poderia quebrar o pacto com os gibeonitas. Não podia, porque era a palavra deles. Sabe, queridos, Deus, Ele quer nos socorrer em momentos difíceis, porque Ele é um Pai de amor, sim ou não? Qual Deus que você ouviu falar aí que fez o sol parar? Nunca se ouviu na história. Nenhum outro Deus fez com que o sol se deteve no céu por quase um dia. Mas o nosso Deus fez isso. Ele fez isso por amor a Josué. Ele fez isso porque ele tinha que ajudar o teu filho. Queria enfrentar 5 reis, 5 exércitos de uma vez só. Mas a graça de Deus estava com Josué. Com certeza, quando Josué percebeu a mentira, veio à tona tudo aquilo que era engano da parte dos gibeonitas, ele se arrependeu e foi diante de Deus. Senhor, me perdoa porque eu prometi, fiz aliança com eles e não sabia que eles eram de perto. Sabe, queridos, quando Josué entende, eles são até levados em julgamento pelos israelitas, e eles foram condenados a ser rachadores de lenha e tirador de água. Até os dias de hoje eles são servos do povo de Deus, são rachadores de lenha e tiradores de água, por causa da mentira deles. Mas Israel tem aliança com eles até os dias de hoje, porque as coisas de Deus, elas são eternas. Mesmo Josué falhando como homem, não perguntando para Deus, Deus o honrou numa batalha. Quando você entrar numa batalha, saiba que o seu Deus é poderoso. Saiba que Ele vai te ajudar. Mesmo que você muitas vezes pega prova com a mão, Ele é um Pai misericordioso. Deus, Ele tem prazer em ajudar o seu povo. Ele tem prazer em auxiliar a sua noiva. Ele tem prazer em fortalecer os teus braços para a batalha. Ele tem prazer. Antigamente não tinha luz, tudo era tocha. E se a escuridade tomasse conta daquele campo onde eles estavam batalhando, corria-se o risco de um matar o outro, matar o próprio irmão na escuridade. Por isso Josué faz um pedido ao Senhor: Senhor, que o sol se detenha, porque se o sol se pôr, nós vamos nos matar uns aos outros, porque nós não vamos conseguir enxergar.
Sabe, queridos, momentos de batalha, Deus vai nos fortalecer. Deus vai colocar o sol da justiça, que é o Senhor, para que as trevas não tomem conta, para a gente ficar perdido no meio delas, mas a luz do Senhor vai resplandecer para que você tenha entendimento e peleje as guerras de maneira correta, com oração, com jejum e súplicas diante dele. As nossas batalhas não são para nos matar. As guerras que se levantam contra nós são para nos fortalecer em Deus. Por que que o povo vê um milagre? Não houve milagre semelhante a esse, nunca mais. Esse foi o que teve. O que será que aconteceu? Será que o Senhor mudou o eixo da terra? Será que o Senhor trabalhou ali? Qual foi o método? Reduzir a rotação? Não sei. Mas Ele é um Deus todo-poderoso que sustenta tudo com as tuas mãos. Olha o poder do Deus que você serve. É grande demais. Para que o medo domine o seu coração. Para que a ansiedade fale mais alto. A impaciência, a falta de confiança. Deus é um Deus de poder. Você já ouviu falar de algum outro? E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Deus mandou bolas, pedras de fogo do céu, Saraiva, e matou muito mais do que os filhos de Israel a espada. Além de Deus deter o sol, Ele ainda mandou ajuda. Ele mandou uma ajudinha do céu. Olha que aliado poderoso você tem, sim ou não? Então por que você hesita em chamá-lo? Porque muitas vezes você se deixa, sabe, se entrega a situações e não entende que Ele pode mudar toda e qualquer situações. Não hesita em chamá-lo. Não hesita em falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou aqui. Me ajude. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, porque você errou, porque você aceitou coisas e não perguntou para Deus, que era o caso de Josué. Josué estava enfrentando essa situação porque ele não perguntou para Deus. Ele fez aliança sem perguntar a Deus. Mesmo assim, Deus o ajudou, porque ele se arrependeu, porque ele viu que ele não poderia fazer nada sem antes falar com Deus. Mas mesmo que você erre, se você se arrepender, Deus vai te ajudar. Deus vai lutar as suas guerras, fazer com que você vença, fazer com que você rompa, fazer com que você sobressaia situações. Toda essa luta não foi porque Josué era... Não, foi porque Josué não perguntou para Deus. Ele fez aliança confiando somente na palavra do homem. Ele fez aliança confiando no homem. Nós precisamos confiar em Deus. Mesmo assim, Deus socorreu seu filho. Isso só demonstra o quanto Ele nos ama e como Ele nos quer bem. Deus quer o seu bem, não o seu mal. Tem pessoas que não entendem o propósito de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que lá na frente nós vamos entender, mas antes daquilo acontecer, muitas vezes nós questionamos: Senhor, por quê? Mas tem coisas da nossa vida que é necessário passarmos. É necessário. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar coisas. Deus quer tratar a nossa vida.
Se Deus não te tratar, é porque você não é filho, você é bastardo. Sabe, queridos, tem coisas que nós passamos porque Deus quer nos tornar mais humildes. Que Deus quer nos tornar mais, sabe, voltado para Ele. Porque muitas vezes estamos brincando com as coisas de Deus. E Ele permite. Então é necessário passarmos por situações para aprender. Porque Deus é Pai. Ele não vai te dar nada que você não possa passar e sobressair. Deus não quer ver a sua derrota, Ele quer ver a sua vitória. Deus não é um Deus carrasco. Não é um Deus que faz questão de te humilhar, não. Ele quer que você aprenda. E Ele te ajuda. Quando um filho faz arte, faz algo errado, a gente corrige, sim ou não? A gente pega a vara, corrige com a vara. Ou então chama e conversa. Você não vai usar o celular por tantos dias porque você fez isso. Mas se o filho precisar de ajuda, você vai ajudar, sim ou não? Sim. A correção não significa que você vai deixar seu filho na mão. Entenda. Deus estava falando para Josué que não era para ele ter feito as coisas sem antes consultar. Porém, Deus o ajudou. Então, se você não puder estar debaixo da correção do Senhor, da correção do seu sacerdote, fica difícil para você se colocar na classificação de filho. Porque o filho, ele é corrigido. O filho é advertido. O filho é exortado. O filho precisa ouvir, entender o que o pai está dizendo, para que lá na frente ele não pereça, para que lá na frente ele não caia do cavalo, para que ele não quebre a cara. Mas nós estamos vivendo numa geração difícil, onde a correção é errado, aonde a lei proíbe a correção, aonde tudo que você vai fazer segundo a palavra é errado. Ou seja, as coisas estão sendo distorcidas. Hoje uma mãe não pode corrigir o filho da maneira correta, porque qualquer coisa já vira notícia. Mas nós, como filhos de Deus, vamos fazer segundo a palavra de Deus. Somos pautados pela palavra de Deus. Somos pautados por aquilo que o Senhor nos direcionou a ser, não aquilo que a sociedade impõe. Eu não posso ser guiado pelo aquilo que a sociedade acha que é legal, porque a sociedade hoje, o Deus desse século é Satanás, está levando as pessoas para a perdição. Todos os dias as pessoas são enganadas pelo diabo. A serpente que enganou Eva continua enganando o povo até os dias de hoje. E nós não podemos ficar aceitando certas coisas. Não podemos tornar o doce amargo e o amargo doce. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Precisamos entender que o Senhor é um Pai de amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E tudo que fazemos com Ele, fazemos com temor e tremor, porque Ele está nos vendo. Ele está nos vendo. Ele está vendo todos os dias da nossa vida, como levantamos, como deitamos, o que falamos, o que agimos, o que passa no nosso coração. Por isso Ele quer levantar um povo forte, uma noiva fortalecida, uma noiva disposta. Quem está disposto aí a deixar o Espírito de Deus comandar a sua vida, a deixar o Espírito de Deus guiar você em pastos verdejantes, deixar Ele ser o seu guia, deixar Ele ser o seu pastor, deixar Ele ser aquele que vai falar para você não. Chega de uma geração mimada, que se você fala não, fica de biquinho e não quer mais. Chega dessa geração que tudo tem que ser sim. Deus também fala não para nós. Deus também nos repreende.
Deus também pega a cinta para os teus filhos. Por que Deus está falando isso? Porque Ele quer levantar um povo forte, um povo que entende, que é cuidado, que é amado, mas também exortado. Eu não posso criar meu filho só dizendo sim, filho. Sim, filho. Tudo bem, filho. Sem problemas. Pode? Sim. Eu não posso fazer isso. Senão vai chegar uma hora que eu vou falar, não, filho. Ele vai falar, não, pode sim, porque a senhora sempre deixou e agora a senhora não quer deixar. O filho precisa conhecer o não, para ele saber que não é tudo que ele pode fazer. Porque se você criar um filho dizendo sim, 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 sim para ele, amanhã você vai ter que buscar ele na porta da penitenciária. Amanhã você pode estar enterrando ele precocemente. Ou amanhã você pode estar chorando rios de lágrimas por ver a situação que ele se encontra. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender que não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Precisamos fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Consultar a Deus em tudo. Senhor, eu quero pedir direção. Eu quero fazer assim que o Senhor acha. Ah, mas Deus não falou nada, então porque não é para fazer. Se Deus não te respondeu, então é não. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, eu quero que Deus responda tal coisa. Eu falei, depende o que é essas coisas. Se for algo que a Bíblia já diz que não é bom, então Deus não vai te responder, porque a palavra de Deus já está dizendo que não é bom. Para que Deus vai responder algo que já está claro? As pessoas muitas vezes elas querem indagar, sabe? Que nem os fariseus chegaram para Jesus, tem que dar tributo, como o pastor falou aqui. Porque queriam pegar Jesus em situações. A gente não precisa falar coisas que já está escrito na palavra que é pecado. Aí as pessoas gostam de, ai, será que eu tenho que, ai, será que é, será que não é? Meu Deus! Será que a gente tem que falar 500 vezes o que é, o que não é? Sendo que a palavra de Deus já fala. Será que eu tenho que pôr Deus à prova de algo que Deus já falou? É uma geração que quer, sabe, passar um pano. Para com isso. Nós não podemos passar pano aquilo que não dá certo, aquilo que não é correto. Chega de passar pano, irmão. Quando Jesus vir, a noiva que tiver só no passadinha de pano vai ficar com os panos, e o noivo vai embora com a noiva imaculada, santa. O noivo vai embora com a noiva santa, a noiva preparada. Mas a noiva que só quer ficar na base do dá um jeitinho, chega de jeitinho. Sabe, queridos, Josué pagou um preço, mas ele deu a sua palavra, e Deus honrou ele porque ele se arrependeu, porque ele viu que ele estava errado. Quando nós erramos, a gente precisa se arrepender. Aonde há arrependimento, há remissão de pecados. Aonde não há arrependimento, não há remissão de pecados. O arrependimento tem que fazer parte da nossa vida como cristão. O arrependimento tem que fazer parte de nós. Precisamos nos arrepender de tudo aquilo que fazemos que não agrada o coração de Deus. Josué era um líder, mas ele não podia tomar nenhuma atitude sem consultar o seu maior líder, que era Deus. Não tome atitudes que Deus não mandou você tomar. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Às vezes fazemos coisa por pirracinha, fazemos coisa por birra, fazemos coisa porque dá na nossa cabeça. Deu na teia, vou fazer. De biquinho, vou fazer. Para, não faça o que Deus não mandou você fazer. Porque se você fizer, você vai ter que enfrentar guerras. E nem sempre temos humildade para nos arrepender. Josué se arrependeu, teve humildade e Deus o socorreu. O problema é que muitos
tomam decisões erradas, mas não voltam atrás. Não param para observar que não foi legal. Eu quero falar também de um grande homem de Deus que também tomou uma decisão sem perguntar para Deus. E depois ele entrou em desespero. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 18, do 1 ao 3. Segunda Crônicas 18, do 1 ao 3, diz assim: E tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Diga misericórdia. Olha só, Josafá era rei de Judá, mas Acabe era rei de Israel. Só que Josafá servia a Deus, e o rei de Israel servia quem? Servia quem? A Baal, porque casou com uma mulher endemoniada, que era sacerdotisa de Baal. E ele abandonou o Deus de Israel e seguiu a Baal. Olha só, Acabe chamou Josafá, porque eles se tornaram parentes. Você viu que no começo fala, ele se aparentou com Acabe. O filho dele casou com a filha de Acabe, e aí eles se tornaram parentes. E aí um dia Josafá vai visitar Acabe, ele mata a boi, ele mata a cabra, ele faz um churrascão, põe um banquete na mesa e alimenta todo o povo que está com Josafá. E aí naquela conversa, naquela amizade toda, porque a filha de Acabe, Atalia, havia casado com o filho de Josafá. E aí ele fala: olha, eu vou subir a Ramote Gileade, você vai estar comigo nessa guerra, né? Ele fala: meu povo, seu povo, estamos juntos. Mas como pode ele assumir um compromisso com o incrédulo sem antes consultar a Deus? Como pode? Como pode? Não pode. E Josafá fez uma aliança com Acabe, sem perguntar a Deus. E por causa disso, subiu para guerrear, porque havia dado a sua palavra. Havia dado a sua palavra. Olha só, queridos, não dê ouvido a quem não serve a Deus. Não dê ouvido àquele que não faz as coisas que Deus quer que faça. Porque Acabe chamou ele lá, recebeu ele bem, fez um churrascão. Sabe, a palavra fala aqui no meu texto, persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Eu não sei o que está escrito aqui, no 2, Dan. 18:2. Ao cabo de alguns anos foi ter Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que acompanhava, e o persuadiu. Fala a mesma coisa, persuadiu, induziu, convenceu. Preste atenção com a cilada do diabo. O diabo sempre vai querer nos seduzir, nos persuadir, nos convencer que aquilo é coisa boa, mas não é. Entenda, não é. Você vê que Acabe persuadiu Josafá. Eles estavam aparentados porque um filho casou com a filha dele.
Mas isso não significava que ele tinha que assumir um compromisso sem antes consultar a Deus. E no versículo 31 do 18, no momento em que a guerra estava quente, sucedeu, pois, que vendo os capitães do carro a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. O cercaram e pelejaram, porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. Deus desviou a flecha. No meio da guerra, no meio da situação, os flecheiros confundiram Josafá com Acabe. Só que quando Josafá vinha vindo, eles foram para matar, achando que era Acabe. Ele clamou a Deus. Vem aí no seu versículo 31. Ele clamou a Deus. Ele falou: Senhor, me livra dessa, me ajuda. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu e desviou-se dele. Deus o socorreu naquele momento da batalha. Acabe estava pautado por 400 profetas. Antes de fazer essa guerra, Josafá chegou para ele e disse assim: mas você já consultou a Deus? Olha só, como que você pergunta para o endemoniado se ele consultou a Deus? Acabe fingia que servia a Deus, mas ele não servia a Deus não. Ele servia a Baal, não servia a Deus, porque ele permitiu a mulher dele fazer o que queria para Baal. Então ele servia a Deus? Diga não. Ele servia a Deus. E aí Josafá vai e fala para ele antes de ir para a guerra: mas você consultou a Deus? E aí Acabe chega para ele e fala: não, acabei de consultar 400 profetas. 18:5. Volta aí para o 18. No 18:5 fala que ele consultou 400 profetas. Olha aqui: então o rei de Israel ajuntou profetas, 400 homens. E aí Josafá vai lá ouvir o que sai da boca daqueles 400 profetas. E uns falavam assim: você vai ser vitorioso, meu rei. Você vai vencer, você vai ganhar. Você vai nessa força que a batalha ganha. E Josafá ficou com a pulga atrás da orelha e falou assim: não tem outro profeta para consultar não? Não tem outro profeta não? E aí aí Acabe falou: até tem um profeta aí que só fala mal de mim. O nome dele é Micaias. Manda chamar Micaias então. Josafá fala para ele: eu quero ouvir o que sai da boca de Micaias. E o Micaias fala que a guerra seria perdida e que Acabe seria morto. E Micaias fala o que ia acontecer com o profeta Zedequias, que ele era um mentiroso. Olha lá, 18:21. 18:21. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. Olha só, o espírito que falava na boca daqueles profetas que estava do lado de Acabe era um espírito de mentira. Ele estava falando que a guerra era ganha, e era mentira. Era tudo mentira. E quando eles trazem Micaias fala: essa guerra você vai perder, e você vai morrer. Tu não voltarás vivo para cá, e ainda vai perder Remote Gileade. E Zedequias, o seu fim vai ser terrível, porque você vai procurar lugar para entrar, mas ninguém vai te abrigar, Zedequias, por causa das suas mentiras. Ninguém vai acreditar em você. O diabo sempre vai tentar te confundir, queridos. O diabo sempre vai levantar pessoas que se diz profeta com espírito de mentira para te enganar, para você cair na cilada do diabo. E porque Micaias falou a verdade, ele foi preso. Ele foi preso, foi encerrado no cárcere. E aí Micaias, ele fala assim: então vocês vão subir a Remote Gileade. Beleza, vai mesmo.
Só que tem o seguinte: quando vocês voltar com o rei morto e ter perdido a guerra, vocês vão entender que o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E vocês vão saber que eu estou falando a verdade e esses 400 profetas estão falando mentira. Porque Micaias havia identificado o espírito de mentira que estava na boca daqueles profetas de Acabe. Zedequias vivia uma vida de luxo no palácio, mas ele tinha se corrompido com o pecado. Ele tinha se corrompido. Ele começa a falar um monte de mentira, e Josafá acha aquilo estranho. E quando eles trazem Micaias, Micaias joga por terra a teoria mentirosa, e por isso ele vai preso. Sabe, queridos, nem todo mundo vai entender o profeta verdadeiro. Sempre vai achar que ele é doido, sempre vai achar que ele é do contra, porque o profeta fala segundo a vontade de Deus. Sabe o que Acabe falava de Micaias? Ah, não chama esse daí não. Esse daí, toda vez que chama ele, ele só fala contra mim. E dito e feito, eles subiram a Remote de Gileade. E nesse momento que eu li para vocês que Josafá acha que vai ser morto e pede socorro, era a guerra lá correndo, a guerra louca, maior peleja. E Josafá é confundido, mas ele clama a Deus e ele é socorrido pelo Senhor. Mas um homem qualquer, um flecheiro qualquer, lança uma lança sem destino. Acabe foi vestido como um soldado comum, porque ele não queria ser reconhecido. E o único rei que foi vestido como rei foi Josafá. E Acabe, que arrumou toda essa confusão, foi vestido de maneira simples, como um soldado. Mas um homem do nada pega uma flecha, sem direção alguma, sem intenção alguma, e lança ela. E ela acerta direto em Acabe. E Acabe morre. E a guerra acaba porque o rei morreu. Sabe, queridos, e quando eles voltam com o seu rei morto, acontece com Zedequias tudo aquilo que Micaias havia predito. Ele procura casa para entrar e ninguém abre porta para ele, e ele vai preso, porque ele havia profetizado enganosamente. Deus justifica o profeta e ele é liberto da prisão. Josafá teve que clamar a Deus no momento da luta, porque ele entrou numa guerra sem perguntar para Deus. E aí Deus levanta o profeta Jeú para repreender Josafá. 2 Crônicas 19:2. Deus levanta o profeta Jeú e repreende Josafá e fala assim para ele: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. Jeú repreende Josafá e fala: Josafá, como você pode ter ido à batalha com o ímpio? Um cara que abandonou o Senhor, um cara que abandonou o nosso Deus e que se seduziu a Baal, a outros deuses, prestou culto de adoração a um Deus mentiroso. Como você pode? Por que você fez isso? Repreende Josafá. Sabe, queridos, não é porque eles eram rei que eles estavam longe de errar. Josafá se arrepende e Deus mais uma vez concede vitória em Josafá. É a história de 2 Crônicas que fala que os inimigos se mataram. Essa guerra, Deus deu vitória a Josafá, ele não teve que lutar.
Mas aconteceu tudo aquilo por quê? Porque ele havia ajudado Acabe. Deus o repreende e ele se arrepende. E Deus concede vitória sobre seus inimigos. Deus está dizendo para nós: não tome atitude sem consultar a Deus. Tome cuidado com os falsos profetas, para não te seduzir. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós recebemos pedrada. Você acha que Micaias não foi... Todo mundo falou mal de Micaias, tacou pedra nele. Esse cara é um mentiroso. Ele só fala mal contra o Senhor, rei. Não dá ouvido para ele não, rei. Ele não gosta do Senhor. Ele não vai com a cara do Senhor. Não era questão disso, querido. Era algo espiritual. Ele estava além, sabe, da amizadinha, do querer. Era algo espiritual. E quando nós decidimos fazer aquilo que é correto, as pedras vêm. Toda árvore que dá bons frutos, ela recebe pedras. Sim ou não? Se você passar diante de uma macieira, umas maçãs bem bonitas, no meio da rua, não tem dono, você vai fazer o quê? Ou você vai pular nela para arrancar, ou você vai tacar uma pedrinha para o negócio cair e você pegar. Então, não fique nervosinho porque você está sendo apedrejado. É que você está no caminho certo. O caminho certo tem pedrinha, irmão. O caminho certo tem pauladinha. Mas as pedras não podem desanimar. Avance, rompa. Existe um alvo para você. Existe um alvo poderoso para você. Clame a Deus. Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É nesses momentos das pedras nós vamos clamar. O que determina a nossa vitória é o nosso posicionamento em Deus. Eu me norteio pela palavra, é a palavra que me guia. Eu me norteio por ela. Não é o que os outros pensam, mas é aquilo que o meu Senhor pensa. Deus quer te dar um novo destino. Josué e Josafá, mesmo falhando, buscaram a direção de Deus e permaneceram firmes em Deus. E Deus o atendeu. Mesmo que os dois sendo filhos, porque você ser filho não significa que você não vai errar. Filhos erram, entende? Mas a diferença do filho para o bastardo é que o filho se arrepende. Ele volta e ele pede perdão ao pai. Ele entende que ele falhou. Mas aquele que não é filho, ele é orgulhoso. O orgulho o impede de romper. Quando nós oramos, colhemos os frutos da bondade de Deus. Quando nós oramos, vamos colher o fruto da bondade de Deus. Amém? Diga assim: quando eu oro, eu vou colher os frutos da bondade do meu Pai. A minha vida está condicionada aos meus fundamentos. Eu preciso estar condicionada àquilo que Deus tem comigo, aquilo que Ele é para mim. A palavra do Senhor para encerrar, Abacuque 1:5. Aleluia. Para encerrar nesta noite, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu não sei o que aconteceu na sua casa. Eu não sei se você se chateou com alguma coisa. Eu não sei se você ficou triste por situações na empresa, com familiares. Eu não sei. Mas não saia daqui da mesma forma. Entenda o que Deus está dizendo para você nesta noite. A palavra do Senhor em Abacuque 1:5. A minha versão diz assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando vos for contada.